Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas do Observatório com lideranças climáticas. E hoje a gente está tendo o prazer de receber a Isis. Ela é jornalista e ela é coordenadora de comunicação do Instituto de Energia e Meio Ambiente. E hoje ela vai contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, sobre os seus projetos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecê-la. Então, seja muito bem-vinda, Isis. E eu vou pedir para a gente começar com você se apresentando e contando um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou jornalista especializada em divulgação científica há uns anos, mais de 15. Há 10 anos eu atuo no terceiro setor. Eu já passei pela grande imprensa, por imprensa especializada. Geralmente eu atuo em causas socioambientais, né? Quer dizer, também sou ativista pela disseminação científica, né? Uma ciência que chegue a todos e que sirva a população em geral também. E, então, eu também levanto muito debate sobre temas como astronomia, mar, alimentação saudável e ações saudáveis em geral, como uma mobilidade urbana mais adequada e infância. Eu nasci em Telêmaco Borba, no Paraná, só que eu moro em São Paulo já há muitos anos. Já morei em Manaus também, quando era criança, e estou em São Paulo. Então, eu posso dizer que eu sou uma jornalista apaixonada pelo meio ambiente, e tudo que eu procuro fazer desde que eu tenho cerca de 20 anos é para melhorar o meio em que a gente vive, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Muito legal. E uma das principais bandeiras aqui do Observatório é realmente a interdisciplinaridade. É a gente saber que esse tema aparece em praticamente todas as áreas. Enquanto a gente está inserido aqui nesse mundo, as mudanças climáticas, as questões ambientais vão afetar o que a gente está estudando. Então, você, como jornalista, quando foi que surgiu essa vontade de se debruçar sobre esse tema? Olha, posso dizer que praticamente nasceu comigo. Apareceu, acho que na infância mesmo. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito da natureza, então toda vez que a gente saía para passear, ela sempre priorizava locais naturais, como parques. Eu fui muito ao Parque do Ibirapuera. Quando eu voltava para minha cidade natal, lá é um lugar que tem muita ainda floresta, ou mesmo por ser interior, você acaba tendo, nem que tenha muita floresta natural, né? Preservada, não necessariamente isso, mas você acaba tendo mais contato com a natureza. Tem gente que mora em sítio, que tem galinha, então eu sempre tive esse contato no interior com os animais, com a natureza em si, com as árvores, e também sempre que possível a gente viajava para a praia. Então, desde a minha infância, ela foi muito na natureza, ela foi muito voltada à natureza. E meu pai é pesquisador científico. Então, além de eu crescer vendo todas as dificuldades que um pesquisador enfrenta no Brasil e o desmerecimento da carreira também, quando eu viajava com ele, toda vez que eu saía com ele, né, com minha mãe junto, enfim, ele explicava sobre a história da Terra, ele é geólogo, né? Então, eu falava sobre o solo, sobre as rochas, sobre as formações dos biomas. Eu fui muito a museu desde pequena, então eu acompanhei ele em pesquisa científica. Então, assim, desde muito criança, eu cresci em contato com a natureza. E quando a gente tem contato com uma coisa e consegue valorizá-la, a gente sente essa vontade de preservar. E conforme você vai crescendo e vai na escola estudando, eu lembro muito bem da Rio 92, foi uma coisa muito marcante na minha vida, embora eu fosse muito pequena, me marcou demais aquilo, né, aquele acontecimento, e me despertou, assim, falei, poxa, acho que é isso. Então, assim, quando você conhece, sabe o quanto aquilo faz bem para as pessoas, você quer valorizar, né? Você quer cuidar. Então, na hora que eu fui escolher, por exemplo, a minha faculdade, eu fiquei muito na dúvida, né? Entre biológicas mesmo, porque eu gosto muito de animais, eu tenho uma afeição muito grande por plantas, ainda mais na pandemia, né? Como Sim, vocês com podem notar. certeza. Mas aí eu optei por fazer jornalismo, porque eu acho que uma das coisas que eu faço melhor é comunicar. E que eu gosto muito também. E foi onde eu vi a possibilidade de trabalhar em diversos campos, né? E então, aí na faculdade, naquela época não se falava muito em divulgação científica, mas eu já senti essa necessidade e já fui encaminhando para isso. Assim, eu já procurei emprego na área. Eu fiz um blog há cerca de 15 anos, que foi um dos primeiros blogs escritos por mulheres sobre ciência no Brasil. Acho que só tinha, na época, 4 mulheres falando sobre isso. Então, aí eu já me encaminhei nisso, assim, né, nessa união entre a ciência e o meio ambiente. Porque eu sempre também percebi o meio ambiente como parte da ciência, no sentido que se a gente quer preservar,
né? Se a gente quer conservar, preservar, enfim, ou empregar os recursos naturais de uma maneira mais adequada, né? Que não destrua a natureza, a gente precisa da ciência para isso, um alimenta o outro. Então, aí assim, acabei meio que me especializando em meio ambiente, mas por meio da divulgação científica mesmo. Muito, muito legal a sua trajetória e também de ver esse lado mais pessoal também. E, bom, eu li que você já fez parte e faz de alguns estudos, organizações voltados para o meio ambiente, também tem o seu blog. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre eles, sobre os principais, quais são os papéis deles, o que eles fazem, porque para a gente aqui é muito importante essa divulgação também. Atualmente, assim, bom, que nem eu falei, eu atuei divulgando a ciência né, falando sobre a importância do meio ambiente para a qualidade de vida na grande imprensa. Já trabalhei também, na verdade, eu fui uma das bolsistas do primeiro programa de divulgação científica do CNPq, então foi muito gratificante esse trabalho, junto com uma equipe incrível, super capacitada. E, assim, atualmente, eu sou coordenadora do Instituto de Energia e Meio Ambiente, que é uma organização, para quem não conhece, sem fins lucrativos, brasileira, que tem como propósito qualificar os processos decisórios para que os sistemas de transporte e energia do Brasil assegurem o uso sustentável de recursos naturais com desenvolvimento social e econômico. Então, lá dentro, a gente faz diversos projetos. Hoje é onde eu estou mais focada, né? A gente tem alguns projetos, por exemplo, que é o Boletim de Ônibus SP. Ele é bimestral. A gente solta esse boletim para o público em geral, para todos os interessados. É só entrar no site que você consegue ter acesso a ele. E nele a gente conta como anda o sistema de transporte público da cidade de São Paulo. Porque na cidade de São Paulo há uma lei em que os ônibus devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que causam um aquecimento global, né? E as emissões de poluentes. Então, por meio desse boletim, a gente consegue acompanhar essa evolução, essa aplicação na prática, e a gente consegue ver o que está melhorando, onde a gente tem alguns problemas. Então, assim, é bem interessante esse trabalho que a gente tem feito agora. Outro trabalho muito gratificante que a gente finalizou e vai dar mais continuidade na área de energia, que também, porque assim, eu tenho uma visão muito socioambiental. Eu acho muito difícil a gente falar apenas em evitar o aquecimento global, por exemplo, ignorando as pessoas que vivem em condições mais marginalizadas, as pessoas que ainda não têm acesso, por exemplo, à comida. Então, uma coisa deve andar junto com a outra, né? Não adianta, por exemplo, a gente investir apenas em carro elétrico, sendo que tem gente que não tem acesso à cidade, que não tem recurso para conseguir ir ao museu, pegar um ônibus para ir ao museu, né, para viver a cidade. Então, eu acho que a gente tem que ver essa questão do aquecimento global e do meio ambiente, incluindo todas as pessoas nisso, né? Então, por exemplo, um outro trabalho que foi muito gratificante foi acompanhar quem está sem energia elétrica na Amazônia Legal. Então, quer dizer, a gente vive num país muito desigual, onde até hoje a gente está falando em 5G, que vai chegar ao Brasil, e tem gente que não tem acesso à internet, que não tem uma tomada para ligar no celular. Então, a gente fez esse levantamento na Amazônia. E por que também isso? Né? O que isso tem a ver? Quando as pessoas vivem em locais muito isolados na Amazônia, é recorrente o uso de geradores a diesel ou a gasolina para dar energia para essas pessoas. E aí a gente questiona, será que essa é a melhor maneira? Né? Será que a gente não pode usar outros recursos, que inclusive a floresta dá para gerar energia, ou que impacta menos na vida dessas pessoas? Porque o gerador, além de queimar petróleo, né, ele também é barulhento, ele emite, né, no local gases poluentes. Então, esse foi um projeto bem gratificante que a gente fez, e todos os projetos no IEMA eu tenho o prazer de participar deles desde o começo. Então, a gente senta toda a equipe e debate. Então, a gente participa dessa construção. Na hora que eu estou divulgando, eu não me sinto apenas, entre aspas, uma pessoa responsável para que isso chegue aos tomadores de decisão, à população, para que ela saiba a condição dela, né? E porque saber é poder, acredito nisso. Quando você sabe, você tem mais recursos para exigir o que é melhor para você. Então, essa também é uma das coisas que eu levanto muito na divulgação científica. Então, eu também participo desde essa montagem deles, e isso é super gratificante. Outra coisa também que eu tenho feito, que eu acredito, é que se a gente quer fazer uma mudança efetiva na sociedade, a gente tem que atuar em rede.
Então, eu faço parte de diversas redes, eu sou voluntária na maior parte delas, mas devido mesmo, né, ao nosso tempo reduzido de 24 horas. E aí eu gostaria de citar algumas, porque são redes muito incríveis, que é muito gratificante o trabalho delas, e a gente acaba atuando nos bastidores. Então, eu diria que hoje, lá atrás, então eu escrevi matéria, publiquei matéria em primeira capa de jornal. Hoje eu diria que eu estou mais no bastidor, que também é um outro trabalho muito gratificante, né? Então, por exemplo, eu colaboro com o grupo de Gênero e Clima do Observatório do Clima, que eu recomendo que as pessoas se informem. Ele tem debatido como, ainda um pouco mais internamente, mas isso com certeza vai refletir em todas as organizações que fazem parte do observatório, né? O debate é como as pessoas que são mais afetadas, que geralmente são as minorias, inclusive as mulheres, né? Devem, na verdade, ter voz para debater as melhores mudanças para mitigar ou para adaptar o aquecimento global, né? Outra rede que é muito incrível é a Rede Narrativas, que é de comunicadores de causa, onde a gente se ajuda, dá dicas. E existe também a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, que eu colaboro pontualmente, e eu recomendo também que as pessoas acompanhem. Recentemente, por exemplo, a rede está publicando vídeos curtos para quem quer atuar no jornalismo científico ou na divulgação científica. Sendo jornalista ou não necessariamente, às vezes você tem um projeto que você quer divulgar, e aí a gente, tem uma pessoa, na verdade, que está responsável por isso, que até está colhendo depoimentos das próprias pessoas da rede para contar um pouquinho sua experiência e como melhorar, né? Como atuar na área, na verdade. E então, assim, pontualmente eu faço esse trabalho, mas na verdade, eu acabo gestando mesmo a comunicação do Instituto, que é um instituto, um dos poucos no Brasil, que veio ao meio ambiente, na verdade, do terceiro setor, né? Fazem pesquisas, estudos, análises para melhor incidir nas políticas públicas ambientais, né? Então, nossa, falei bastante. Não, tá ótimo. E, inclusive, todas essas coisas que você citou, todas essas organizações, eu vou colocar na descrição, né? Os sites, também divulgar nas nossas redes sociais. Inclusive porque boa parte do nosso público, né, do observatório que está nas universidades, e são essas organizações que você falou também são importantes fontes de pesquisa, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de sair do tradicional, né, dos lugares onde a gente sempre olha, às vezes a grande mídia. Então, é importante também essa divulgação e falar sobre isso para a gente poder ter outras fontes também, poder saber outros trabalhos que estão sendo feitos aqui no Brasil dentro desse tema, que muitas vezes, né, acaba não chegando para a maioria da população, ou até mesmo para a gente na universidade, as informações às vezes ficam meio difusas, né? Então é legal a gente poder reunir aqui. Então eu gostei bastante que você contou para a gente sobre todas essas organizações, e é muito importante que todo mundo chegue aqui e traga cada vez mais, né, informação desse tipo para a gente. Existem outras redes ainda que eu não citei porque elas estão em formação, mas vai vir muita coisa mais interessante também, que foi o que você falou, que é interdisciplinar, que não necessariamente o tema principal abordado ali é o aquecimento global ou o combate às mudanças climáticas, mas que está completamente ligado a isso. Só te interromper, mas, por exemplo, na questão da astronomia, né? Como o modo em que a gente ensina no mundo hoje atrapalham as pesquisas na área de astronomia. Então, a gente acaba vendo toda essa ligação e vão surgir mais coisas aí. Eu acho que as pessoas perceberam, já faz um tempo, que quando a gente se une, realmente a gente consegue, cada um trazendo a sua capacidade, o que sabe fazer de melhor, cada organização, cada pessoa, a gente consegue ter um alcance maior, né? E construir juntos também, porque é isso que eu falo, quando a gente tem que olhar para as pessoas mais necessitadas socioeconomicamente, essas pessoas têm que ter voz para fazer essa mudança, porque elas são as mais atingidas sempre. A gente vê na pandemia que a gente vive hoje, quem são as pessoas mais atingidas? Infelizmente, são as pessoas que já tinham menos recurso financeiro, que já estavam menos desassistidas, né? Como, por exemplo, as mulheres, as mães, que já caíram no mercado de trabalho, né? Que estão saindo do mercado de trabalho para cuidar das pessoas, da família, dos filhos, enfim. Então, a gente acaba relacionando tudo isso, né? Sim, fortalecer. Com certeza. E nenhum tema assim anda sozinho, né? Tudo vai se interligando.
E, bom, a gente sempre pergunta, né, para os nossos convidados. É claro que essa pergunta tem diversas respostas, mas, na sua opinião, atualmente, sendo comunicadora e divulgando ciência, qual você acha que é o nosso maior desafio no momento para poder avançar no tema das mudanças climáticas, na temática ambiental aqui no Brasil? Olha, uma delas eu já debati muito com diversas pessoas e a gente não tem uma resposta. Se tiver, eu acho que quem tiver essa resposta, pelo amor de Deus, conte, que é como combater as fake news. Ah, sim. E essa é uma resposta bem, quase um denominador comum aqui, que muita gente, pelo menos, cita, que tem prejudicado bastante. Assim, eu acho que fake news é um complicador muito sério. Com certeza, o modo de combater ele não é apenas pela divulgação na imprensa. Eu acho que é uma coisa que vem desde a escola, na verdade. Então, é um trabalho a longo prazo. Eu acho que esse é um ponto, né? A gente precisa atuar nas fake news. A gente já tem tentado, mas não achamos ainda, acho que, o caminho de resposta. Nem sei se vai vir tão próximo e também não é simples. Outra coisa que eu já citei também, que é incluir de verdade as pessoas mais atingidas. Então, não adianta sempre as mesmas pessoas no mundo debater como mitigar, como adaptar, sendo que as realidades, principalmente no Brasil, são tão diferentes. E como as pessoas sofrem de maneiras diferentes. Então, assim, se a pessoa não tem o que comer, né, a gente tem que começar por isso. Então, dando alimentação, dando uma saúde adequada, uma habitação adequada, né? Eu acho que isso é um dos pontos também. E eu acho que a saída, né, de modo geral, então, não apenas fake news, acho que é um trabalho à parte, mas a saída é pelo coletivo mesmo, assim, tentando, quem tem voz, dar voz a essas pessoas e dar oportunidade de mudança mesmo, né, dela fazer parte dessa mudança. Então, eu diria que são 3 pontos, assim, primeiro, fake news, combatê-las, né? Eu acho que nem combatê-las, acabar com elas, acabar nunca vai acabar, evitar que elas se disseminem tanto, resolver as temáticas muito graves brasileiras, que eu acho que a maior delas é a fome, e fazer com que as pessoas mais necessitadas, que mais estão marginalizadas, participem das mudanças. Aí eu acho que a gente realmente vai ver uma mudança mais efetiva, ou pelo menos mais satisfatória para melhorar a qualidade de vida das pessoas, com outros olhares, né? Que nem a questão das pessoas da Amazônia que não têm acesso à energia elétrica. Elas têm direito também, por que não? Não é mesmo? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver. E tem que ver que tipo de energia elas querem ter. Se são povos tradicionais, por exemplo, que não corroboram com as hidrelétricas, né? Que acabam afetando a vida de pessoas que vivem naquelas regiões, que tipo de energia eles acham justo ter? Eu acho que é isso que tem que ser considerado, ser ouvido e ser colocado na prática com respeito, porque é isso também, a gente, bom, sei lá, por exemplo, a gente vive aqui no Sudeste, numa capital onde há indígenas, só que uma realidade, né, colonizadora. Uhum. Então, a gente acha que o mundo é isso, essa é a verdade, não é essa a verdade. Eu acho que a gente tem que respeitar e trazer todo esse conhecimento, por exemplo, dos povos originários. Então, é uma coisa bem grande. Sim, mas nossa, Isis, muito boa essa nossa conversa e essa sua visão ampla. Acho que muito pela sua formação como jornalista, como comunicadora, essa capacidade de ver, né, muitas vertentes de um mesmo problema. E com certeza, para quem está assistindo, vai ser muito esclarecedor e a gente precisa abrir a mente e pensar além da nossa bolha do Sudeste. Então, é realmente uma conversa muito boa aqui. E, bom, para a gente encerrar, a gente sempre pede para que vocês, né, que a gente chama de lideranças climáticas, nos diga qual, na sua opinião, é o papel da juventude nesse processo. E fale aqui agora com as pessoas que estão assistindo, na sua maioria jovens, né? Também, se quiser falar com o pessoal da sua área de jornalismo, a importância de abraçar esse tema, é o espaço seu no momento. Ai, obrigada. Bom, eu acho que o jovem, o que ele tem acima de tudo é a vitalidade, né? Aquela força de mudar, né? A rebeldia. Então, eu acredito que as pessoas devem, sim, usar toda essa força, essa vitalidade para a mudança. E as pessoas têm que acreditar, assim, realmente é difícil, meritocracia é uma questão muito discutível,
Só que eu acredito muito naquela história do que a gente começa a fazer dentro da gente, a gente começa a fazer em volta. Então, se você quer ser fonte de mudança, e é possível, todo mundo pode impactar. Eu acho que você começa dentro de você, começa na sua família, no seu círculo e vai aumentando. Acredite que você consegue, que é possível. Então, nunca desista, nunca deixe ninguém falar para você, não, você não vai conseguir. Por mais que você não consiga, mas, né, você pelo menos tentou. Você nunca vai carregar na sua vida, você não vai chegar aos 50, né, aos 50 anos é jovem, mas aos 80 anos falando, puxa, eu deveria ter feito aquilo. Então, eu acho que esse arrependimento não carregue. Faça o que você acha que deve fazer mesmo e siga a sua intuição. Eu acho que é lógico que a gente se inspira na história de muita gente, mas não necessariamente a gente vai trilhar aquele caminho. Então, eu digo por mim, minha vida não foi linear. A gente conversando agora, parece que foi tudo muito fácil, linear, não foi. Então, eu passei por muitas dificuldades, ouvi muitos nãos, ainda mais na área do jornalismo, né, onde não é uma profissão muito valorizada no Brasil, infelizmente. Então, você ouve umas frases que te desestimulam, mas com certeza dentro de você tem essa força que você fala, não, eu sei que eu estou no caminho certo e o caminho é meu, cada um tem o seu caminho. Não necessariamente o que serve para um vai servir para outro. E você pode ser fonte de mudança se é essa a sua necessidade, né? E eu acho que também, não sei, eu vejo que os jovens, graças a Deus, né? Quem acredita em Deus, enfim, mas graças as pessoas estão cada vez mais conscientes disso, de que também a mudança, embora você pode ser a mudança, ela deve acontecer no coletivo. Então, não basta a gente, por exemplo, falar, quero economizar água, então a gente vai e fecha a torneira, a gente toma banho rápido, a gente tem que exigir dos maiores consumidores de água, que não são as pessoas físicas, mudanças. Então, quando a gente for ver, né, o que a gente quer de melhor, a gente tem que pensar que existem algumas forças que a gente tem que exigir delas essas mudanças. Então, tem coisas que, de repente, são novas leis que devem ser criadas, né, novos modos de vida, e não necessariamente no particular, mas é grande. Então, é isso que eu digo, assim, acho que a gente tem que trabalhar em equipe mesmo para fazer grandes mudanças. Mas eu digo isso para vocês, nem sempre o caminho é fácil. No final, quando você fez uma coisa que você gostaria e viu qualquer mudança que for, né, você vê que vale a pena. Só para contar, por exemplo, então, eu tive um blog durante muito tempo, chamado XX, no Science Blogs, hoje está na rede de blogs da Unicamp, que também é outra rede que eu né, aconselho as pessoas a acompanharem, que eles fazem um conteúdo muito incrível. Hoje meu blog está parado, enfim, devido à pandemia. A gente está focando nas coisas, né, algumas coisas da vida. Então, assim, recentemente uma pessoa falou para mim, olha, eu resolvi fazer um canal para divulgar a ciência porque eu acompanhava seu blog. E só isso foi muito incrível. Então, isso valeu, sabe? Valeu tudo. Você fala, puxa, eu transformei alguém. Ela falou assim, essa é uma pesquisadora, e ela falou para mim, foi fundamental. Ver uma mulher falando e falar, eu também posso. Eu falei, é isso. E o trabalho dela é incrível. Então, uma pessoa que você consegue conquistar, você fala, puxa, você guarda aquilo com você no coração, fala, valeu a pena. Então, não desistam, usem sua vitalidade para isso e cobre de quem impacta mais. Sim, com certeza. Isis, muito obrigada mesmo por essa conversa, por ter dividido com a gente tanta coisa. Tudo que você citou aqui, as organizações, institutos, vai estar tudo na descrição. Eu espero muito que as pessoas possam visitar os sites, saber mais sobre tudo isso que você nos contou. E muito obrigada também por essas palavras finais. Espero que realmente possa tocar cada vez mais pessoas e a gente tome conhecimento do nosso poder, né, em relação a esse mundo que é nosso. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada a quem está assistindo. Não deixem de acompanhar a Isis também nas redes sociais, vou colocar o link para o Twitter, para o Instagram dela, para vocês saberem, né, e continuarem acompanhando os trabalhos dela. E muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por estar aqui, foi um grande prazer. Eu que agradeço, eu espero ter deixado uma sementinha aí de mudança para melhor, de continuar essa mudança para melhor, né? E, enfim, era muito tema, eu tentei sintetizar ao máximo,
Mas qualquer dúvida também eu deixo à disposição, podem me procurar, vocês também podem falar comigo. Eu estou aqui à disposição para a gente caminhar junto nesse planeta que é um só e é a nossa casa. Todos respiramos o mesmo ar, né? Então a gente está interligado. Eu acho que contem comigo mesmo. Muito obrigada, Isis. Até a próxima.